Bom, vamos lá. Então, já que é o assunto divisão celular e formação do indivíduo, página 300, deixa eu colocar aqui, página 355, 354, beleza? Então, só um segundinho. Os alunos estão te vendo, eu estou online. Estou a escola inteira. Vamos lá. 19 alunos aqui, ó. 20 agora. Não. Vamos lá. Seguinte. Estão vendo a tela aí, gente? Sim ou não? Beleza. Sim. Vocês estão me vendo ou vendo a tela ou os dois? Os dois. Os dois. Sim. Os dois. Então fechou. 12 graus ali fora, friozinho, quarentena, bora assistir aula, né? Então é o seguinte. Divisão celular. Você sabe que nosso corpo tem quantas células? Você chuta quantas? Isso, em trilhões, né? Então, na verdade, quando a gente fala em divisão celular, a gente tem que entender que tudo começou com uma única célula, que é o zigoto, né? A célula ovo. E aí, o que aconteceu? O corpo vai crescendo e a partir disso as células vão se multiplicando. Então, divisão celular é uma coisa que todo... depois eu vou mandar esse slide para vocês lá, tá? O slide e o vídeo. Estou gravando o vídeo. Então, todos os seres vivos se reproduzem. Você não pode ter dúvida disso. Todos. Qualquer ser vivo que você me falar, ele se reproduziu. Né? Ele tem um descendente e um ascendente, né? Então, para que os seres vivos se reproduzem? Perpetuar a espécie. Agora, vamos pensar o seguinte. Perpetuar a espécie. O objetivo da reprodução, então, é simplesmente deixar descendentes. E descendentes de boa qualidade, né? Não apenas ficar deixando em quantidade. É claro que depende muito do indivíduo, né? Por exemplo, as árvores, você tem que pensar em outros seres vivos também. A gente lembra que tem 5 reinos: monera, protista, fungo, vegetal e animal. Então, as árvores, elas produzem milhares de sementes, né? Você tem aí algumas espécies que têm essa característica. Os seres vivos,
E tem seres unicelulares, né? Que, por exemplo, a bactéria se divide em 2, em 4, 8, 16 e assim por diante. Então, seres, eles podem ser unicelulares, tá? Ou eles podem ser pluricelulares. O que é um indivíduo unicelular? É aquele formado por uma única célula. E pluricelular é igual a gente, tem milhões de células. Beleza? Então, todos eles precisam se reproduzir. Todos eles vão realizar o que a gente conhece como divisão celular. Então vamos lá. Essas divisões aí, além de multiplicar os seres vivos, ela pode formar o quê? Gametas. Então aqui, ó, nessa imagem, a gente está vendo uma figurinha de seres unicelulares. 4 amebas aqui, ó, com a membrana e o núcleo. E aqui você consegue identificar, né? O que é isso aqui na imagem? Espermatozoide. Espermatozoide, o gameta. Isso, não seria uma invasão alienígena, não, no planeta Terra, né? Então aqui, ó, a gente tem espermatozoide chegando no óvulo. O curioso é que, por exemplo, a mulher produz, ela tem ovulação, um óvulo a cada 28 dias. E o homem não, ele tem trilhões de espermatozoides sendo liberados a cada ato sexual ou ejaculação. Beleza? Bom, vamos lá. Então, sobre células. Então, existem células procariontes. O que é uma célula procarionte? É a célula onde os indivíduos não têm núcleo, né? Núcleo. Isso, célula procarionte, os indivíduos não têm núcleo. Então, os únicos representantes são seres procariontes. E as células eucariontes são aquelas onde os indivíduos apresentam núcleo. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma aqui. Eles apresentam núcleo. Aqui, ó, com um núcleo. Com núcleo. Ok? Então, essa é a característica da célula eucarionte. E da célula procarionte, eles não apresentam núcleo. Ok? Então, com núcleo e sem núcleo. Bom, os seres podem ser unicelulares ou pluricelulares. Se eu pegar aqui representantes unicelulares, eles podem ser aí os conhecidos. Deixa eu escrever aqui, ó. Alguns representantes dos seres unicelulares. Bactérias, protozoários, o que mais? Fungos, tem fungo unicelular também, tá? Tem algas e assim por diante. Agora, se a gente pegar, por exemplo, os seres pluricelulares, o que acontece? Nós teremos representantes como algas, então tem alga unicelular, tem alga pluricelular, que é formado por mais de uma célula, milhões de células. Existe fungos também, plantas e os animais. Beleza? Todos esses são seres uni- ou pluricelulares. Então tá. Continuando aqui então. Cada um desses seres apresenta um cromossomo. Você sabe o que é cromossomo? Cromossomo é o quê? É o DNA da célula. É isso, DNA. Então, cromossomo é o DNA. Então, assim, um DNA, ele tem... Um DNA é um cromossomo enroladinho. Um cromossomo, na verdade, é um DNA todo enroladinho. Então, o ser humano ele tem quantos cromossomos? Quantos cromossomos apresenta? 46. Isso, 46 cromossomos, tá? Então, a espécie humana
A espécie humana apresenta 46 cromossomos. Aqui, ó. O ser humano apresenta 46 cromossomos. Belezinha? Tá. Então, essas células, o cromossomo fica no interior do núcleo, é claro, do núcleo dos organismos que apresentam núcleo, né? No caso dos eucariotas. Então, o cromossomo dentro do núcleo no caso dos eucariotas. Então, se a gente vê aqui, por exemplo, em células gaméticas, seu número é reduzido pela metade. Então, tem dois tipos de células no corpo, célula diploide e célula haploide. Célula diploide são células que têm um número total de cromossomo. Então, qualquer célula do seu corpo tem 46 cromossomos, exceto o espermatozoide e o óvulo. Ok? Quem tiver pergunta aí, pode fazer, tá? Então, qualquer célula do seu corpo apresenta 46 cromossomos, exceto o espermatozoide ou o óvulo. Beleza? Então, célula haploide, deixa eu colocar aqui embaixo, tem com a metade do número de cromossomos. Então, no caso do ser humano, ele vai apresentar quantos cromossomos? Ele vai apresentar, no caso, o gameta, que é o espermatozoide ou óvulo, vai apresentar 23 cromossomos. O gameta humano tem 23 cromossomos. Tá? E qualquer outra célula do nosso corpo tem 46. Muito bem. Então, vamos lá. Se a gente pegar aqui... Mitose. O primeiro tipo de divisão... Ah, tá. Eu tenho que apagar isso aqui. O primeiro tipo de divisão... Ele... é chamada mitose. O que é mitose? É quando uma célula vai se multiplicando. Então, assim, o espermatozoide encontrou o óvulo, formou o zigoto, e aí as células começaram a se dividir em 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, até chegar ao número existente hoje, que é o nosso corpo. Então, a divisão celular, ela vai originar o quê? Novas células. Então, nosso corpo, ele está, na verdade, assim. Nosso corpo ainda tem células se dividindo nesse exato momento. Tem célula se dividindo, tem célula morrendo e assim por diante, tá? Então, nesse processo de divisão celular, uma célula dá origem a duas idênticas. Então, por exemplo, as células do tecido epitelial, né, do revestimento do corpo, elas vão estar se multiplicando constantemente. Qualquer célula. Ó, um exemplo mais prático ainda. Ah, você sofreu um corte na pele, né, um machucadinho, um cortezinho. O que acontece? Ele vai se regenerar. Lembra, no caso da cauda, né, do rabo da lagartixa? Né, ele não tem uma grande capacidade de regeneração? Então, é por mitose. Então, se a cauda da lagartixa se desprende, ela tende a crescer ali. Tá? Então, isso é uma capacidade regenerativa. Então, a divisão celular, processo de divisão no qual a célula se divide dando origem a outras idênticas. Então, vai se multiplicando. Desculpa. É claro que quando a gente fala em divisão celular, e regeneração depende muito da área do nosso corpo e da espécie do ser vivo, né? Então, muitas espécies, por exemplo, as esponjas marinhas, né? Elas têm uma capacidade de regeneração absurda. Agora, o ser humano, se cortar um dedo, ele não se regenera, mas ele pode cicatrizar. Agora, por exemplo, tem áreas do nosso corpo que têm grande capacidade de regeneração, como é o fígado e a gengiva, por exemplo. Tá? A gengiva, se eu não me engano, é a parte do nosso corpo que é quase um Wolverine, né, na capacidade de recuperação. Porque você faz um corte, em 2, 3 dias, no máximo, ela já está recuperada aí. Tá, vamos lá. Então, antes da mitose, ó, eu coloquei as definições aqui. Antes da mitose, os cromossomos da célula-mãe se duplicam para que possa ocorrer a divisão. Então, a divisão, ela ocorre em 4 fases. Então, existem 4 etapas para que ocorra a divisão celular. A prófase,
prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Então, assim, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Tá? Vocês podem ir acompanhando, ó, isso aqui que eu estou falando está na página 355. Tá? Então, primeiro eu falei da ploidia. O que são seres diploides? São seres que têm número total de cromossomo. O que é um ser haploide? É aquele que tem metade do número de cromossomo. Então, na prófase, o que acontece? Vamos ver cada uma das etapas aqui. Ó. Então, primeiro você tem que memorizar isso aqui na ordem, tá? Quais são as 4 etapas da divisão celular, especificamente da mitose? As 4 etapas são prófase, metáfase, anáfase e telófase, tá? Essas são as 4 etapas aqui. Tem um macete que fala assim, prometo, aqui ó, prometo a Ana telefonar. Entendeu? Prometo a Ana telefonar. O que é isso? É uma frase para memorizar. Prometo a Ana telefonar. Então, se alguém perguntar numa prova, o que vem antes? A metáfase ou a anáfase? A prófase ou a telófase? Você lembra? Beleza? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Tá. Vamos lá. Vamos falar de um pouquinho de cada uma das divisões aí. Então é o seguinte. Se a gente pegar aqui ó, as 4 etapas, prófase, metáfase, anáfase, telófase. Então, na primeira etapa, no início dela, existe um período chamado interfase ou intérfase. É o momento onde as células estão se preparando para dividir. Então, assim, como uma célula vai dar origem a 2, o que acontece? Esse material genético vai ser duplicado. Tá? Então, eu preciso duplicar, porque assim, ó, se eu vou ter 2 células filhas totalmente idênticas à célula mãe, se a célula mãe, vamos pegar do nosso corpo como exemplo, tem 46 cromossomos, as células que forem formadas também tem que ter 46 cromossomos, entendeu? Então, se eu tenho 46 e preciso ter 2 filhas com 46, o que eu vou ter que fazer com o número de cromossomos? Eu tenho que duplicar. E essa duplicação, que pode ser chamada também de replicação, você lembra lá no começo do ano, né? Então, é chamado de interfase, ocorre na interfase. Então, na interfase eu tenho duplicação do material genético. Quanto que é 46 menos 46? 46 mais 46? É. 92. Exatamente. Então, aqui, ó, essa célula, ela tinha 46 cromossomos, ela precisa ficar com 92, né, DNAs ou cromossomos para que cada uma de suas filhas tenham 46 cromossomos igual a mãe. Então, na interfase, nessa etapa, deixa eu digitar aqui, ó, numa etapa chamada interfase, ou interfase, né, o material genético precisa ser duplicado. Beleza? A partir daí, o que vai acontecer? Nós teremos as próximas etapas, que é a prófase, metáfase, anáfase e telófase. Então vamos começar aqui com a prófase. Essa aqui é a primeira, tá? Lembra lá do prometo a Ana telefonar. Número 1. Prófase. Condensação dos cromossomos, desagregação do envoltório nuclear. Então nessa primeira etapa aqui, o núcleo da célula desaparece e o material genético fica condensado, ele se condensa todo, tá? Depois ocorre a metáfase. Como assim a metáfase? Na metáfase, os centríolos, você está vendo esses filamentos aqui, ó? Esses filamentos aqui, que tem umas linhazinhas, aqui são chamadas centríolos e essas linhas são chamadas fibras do fuso. Então eles se duplicaram aqui e eles migraram para os polos da célula. Os cromossomos estavam todos espalhados aqui no centro da célula, né? O núcleo, a membrana do núcleo, que é a carioteca, desapareceu, tá? Então, desagregação é desaparecimento, né? É separação, fragmentação. Então, a carioteca desaparece, ok? O núcleo se condensa, ou melhor, os cromossomos se condensam e eles começam a se posicionar na região central da célula. Se você olhar aqui, ó, tá vendo como que eles estão
posicionados na região central da célula. Então, a primeira etapa, então, é a prófase. Essa aqui, ó. Tem uma setinha, vou fazer a setinha aqui para você identificar. Pronto, essa primeira etapa é a prófase. Beleza? A segunda etapa é metáfase. O que acontece de importante na metáfase? Visualmente falando. Visualmente falando, você vai ver aqui que ocorre o quê? Os centríolos. Isso aqui é um centríolo, ó. Ó, isso aqui é um centríolo. Isso aqui é o outro centríolo. Os centríolos migraram para os polos. É igual ao planeta Terra. Ele não tem um polo norte e um polo sul? Então, a célula tem os polos, né? Mas os polos são chamados só polos. Não tem polo superior e inferior. Não tem nada disso. Então, os centríolos migraram para os polos. E os cromossomos aqui, que são esses xizinhos aqui, ó, eles ficaram alinhados na região mediana da célula. Lá na região central da célula. Tá vendo? Então, vamos lá. A célula, como é que ela faz a divisão celular? Na intérfase, ela duplicou o material genético, incluindo os centríolos, que são esses, parecem uns riscadinhos aqui. Aí na prófase, os cromossomos se condensaram. Na metáfase, os centríolos foram para os polos da célula e a partir daí os cromossomos ficaram na região mediana. Até aí tudo bem. Na anáfase, a palavra ana de anáfase na biologia significa separação, tá? Só na biologia. Então, o que a gente tem que entender aqui? Na anáfase, nós vamos entender o seguinte, que os cromossomos, eles se quebraram ao meio. Você está vendo que ele era um xizinho e bem aqui no meio dele ele se separou. Então, um pedaço de um cromossomo foi para um lado, um para o outro. Porque, na verdade, ó, vamos entender uma coisa. O cromossomo ele era um filamento assim, ó, de DNA. Tá? Isso era um cromossomo. Aí, nessa etapa aqui, na interfase, o que ele fez? Ele se duplicou. Então, o cromossomo ficou assim, ó, ele se transformou num X. Por isso que fala que o cromossomo é um X. Ele está duplicado. Ah, então aqui eu tinha... no meu corpo 46 cromossomos assim, simples, agora eu tenho 46 cromossomos duplos. Se eu tenho 46 cromossomos duplos, significa que eu tenho o quê? 92 pedaços de cromossomo. Aí você pode ver que ele cortou ao meio. Tá vendo? Ele era um X, ó, é como se eu cortasse X ao meio aqui, ó. E aí um braço do cromossomo foi para um lado e o outro braço do cromossomo foi para o outro. É o que está acontecendo aqui na figura, ó. Um braço foi para um lado e outro braço foi para o outro, e assim por diante, em toda a célula. Aí o que vai acontecer? Vamos só colocar a definição. Ó, primeira etapa, prófase. Segunda etapa, metáfase. Terceira etapa, anáfase. Tá? Então as fibras começam a ser encurtadas. Essas fibras são esses filamentos aqui, puxando os cromossomos para os polos. Tá? Então ela vai puxar o cromossomo. Aí na última etapa, que é o item 4, chama telófase, ele fala assim, as fibras do fuso começam a se desfazer, né, esses filamentos aqui, ó, todos esses risquinhos aqui começam a desaparecer, tá? O envoltório do núcleo começa a aparecer de volta, tá? O envoltório do núcleo começa a aparecer de volta, a célula vai se reorganizando, tá? E a partir daí o que acontece? Ela acaba se dividindo e formando duas novas células. Essa aqui e essa aqui. Tá? Então, duas novas células formadas aí. Beleza? Tá. Então, recapitulando. A divisão celular, que eu conheço como mitose, tem 4 etapas. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Na prófase, eu tenho condensação do cromossomo e desaparecimento da carioteca. Na metáfase, eu tenho os cromossomos na região mediana da célula. Na anáfase, separação das cromátides, que são os bracinhos do cromossomo. Então, ó, só para relembrar uma denominação, esse aqui é um cromossomo, aí quando ele está duplicado, ele é um X, aí cada braço desse aqui chama cromátide. Então, se eu cortar ele no meio, eu tenho uma cromátide aqui, e aqui eu tenho outra cromátide, tá? É difícil desenhar aqui
no computador, mas tranquilo. Belezinha? Tá. 4 etapas. Aí, ó. Vamos entender esse processo. Tudo que eu falei na figura aqui, ó. Prófase. Na interfase ele duplicou o material genético. Tá? Cadê a borrachinha? Aqui, na interface. Na interfase ele duplicou o material genético. Prófase. O que ele fez? Ele duplicou o centríolo. Olha que isso aqui é o centríolo. Ó. O centríolo, em todas as células dos animais, ele é responsável por produzir os cílios e flagelos. Tá? Então aqui, ó, o centríolo duplicou e ele está formando esses filamentos aqui. Ó. Cada risquinho disso aqui chama fibras do fuso, para segurar o cromossomo. Então na prófase, aqui o material genético estava descondensado, tá vendo? Estava tudo bagunçado aqui. E aqui, ó, na prófase, ele está, na interfase, na prófase, ele está duplicando, ele duplicou o material genético e condensou. Então, interfase, na verdade, é assim. Interfase, duplicação do material genético, prófase, condensação dos cromossomos. Aí da metáfase, ó, os cromossomos não estavam bagunçados aqui na prófase? Sim. O que eles fizeram? Eles se posicionaram na região central da célula. Beleza? Aí na anáfase, os cromossomos se separaram, separação das cromátides irmãs. Aí você tem um centríolo, né? Aqui e outro centríolo aqui, que ele tem essas fibras. Você vê que o centríolo ele tem uma fibrazinha. O que ele faz nessa fibrazinha aqui? Ele está segurando os cromossomos, as cromátides, né? Aí na telófase, ó, a célula começa a sofrer um estrangulamento, vai apertando ela assim, para cortá-la ao meio e formar 2 células filhas, igual a célula mãe. Beleza? Então a divisão celular, ela tem 4 etapas. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Muito bem. Vamos lá. Por que os seres vivos têm mitose? Vamos lá, objetivos da mitose. Reprodução assexuada dos seres vivos. Então, uma bactéria se dividir em 2 é uma característica. Reposição e regeneração dos tecidos em caso de lesões ou crescimento de órgãos. É o que eu falei. Se você pegar um bebê, imagina o seguinte, uma semente de um pinheiro. Você pegar lá um araucária. Uma araucária é uma árvore que tem 40 metros de altura. E era só um pinhãozinho, assim, uma semente do tamanho do polegar, assim. E ela se transforma numa árvore imensa. Por que isso aconteceu? Porque você tem um crescimento de órgãos. Tá? Bom, proliferação após a fecundação. Ou seja, o espermatozoide fecundou o óvulo e o zigoto começou a se multiplicar ali. Tá? Então, a reprodução de seres unicelulares, tá? Regeneração, proliferação após a fecundação, produção de gametas nas plantas. Toma cuidado que isso aqui é nas plantas, tá? Porque nos animais ele é por meiose. E formação de células gaméticas nas plantas. Então, nas plantas, os gametas são formados por mitose. Tranquilo? Alguma pergunta até aí? Tudo certo? Então tá. Tudo certo. Belezinha. Seguinte. Então, a gente vê aqui os objetivos da mitose. Se você se cortar, se machucar, por mitose a gente regenera o corpo. Tá? Seguinte. Meiose. Esse processo aqui ele é interessante. Então, a meiose é um processo onde o número de cromossomos é reduzido pela metade. Lá na mitose, o número de cromossomos continua mesmo. Então, essa célula aqui, que ela se dividiu, vou voltar ali na anterior. Ó. Essa célula aqui, ela tem 46 cromossomos. Aí ela sofreu uma divisão e cada uma dessas daqui continuou com 46 cromossomos. Tá? Agora, na meiose, não. Na meiose, uma célula ela vai dar origem a 4 outras células, todas elas com a metade do número de cromossomos. Então, uma célula do seu corpo que tem 46, na meiose ela vai formar 4 células com 23 cromossomos, que no caso essas células são os gametas, né? Então, olha lá, uma célula diploide dá origem a 4 células haploides. O que é célula diploide?
é uma célula que tem o número total de cromossomos. E célula haploide é a célula que tem a metade do número de cromossomos. Então, ocorrem duas etapas, né? Que é a meiose 1 e a meiose 2. Então, no final, a gente vai ter 4 células filhas, todas diferentes da célula mãe. A célula mãe tinha 46 cromossomos, as células filhas vão ter 23. E cada nova célula filha possui metade do número de cromossomos da célula mãe. Então, esse tipo de célula é restrito a quê? A processos reprodutivos. Na verdade, a meiose é só para formar gameta e esporo. Esporo em fungo e planta, né? E gameta nos animais. Até planta tem gameta também, né? Dependendo da espécie. Beleza? Então, a mitose é para crescer o corpo, crescer células do corpo e regeneração. A meiose é para quê? Para formar células reprodutoras, formar células reprodutivas. Então, o espermatozoide e óvulo do nosso corpo são formados por meiose, tá? E qualquer outra célula do corpo são formadas por mitose. No processo meiótico, o que a gente tem de interessante? A gente tem uma coisa chamada crossing over, ou crossover, né? O que é crossover? Você já ouviu falar isso em filme, né? Em série, né? Não teve o crossover do Flash lá com Arqueiro Verde, né? Então, crossover é o encontro, né? Na verdade, é um encontro entre dois eventos ali. Então, o crossing over. O crossing over, ele, na biologia, ele tem um sinônimo. Ele pode ser chamado também de permutação, tá? Então, crossing over pode ser chamado também de permutação, ok? Então, como assim permutação? Aqui, ó, ele vai ocorrer na primeira etapa da meiose, porque a meiose é dividida em meiose 1 e meiose 2. Os dois cromossomos homólogos trocam partes entre si, e esse fenômeno é o que provoca variabilidade genética. Por que a gente não é igualzinho, idêntico ao nosso pai e nossa mãe? Porque existe o crossing over. Por que se pegar a humanidade, tem 7 bilhões de pessoas? Por que todas, por mais que tenham muitas semelhanças, tem algumas diferenças também? Por causa do crossing over. Sabe por quê? O que acontece no crossing over? Vou mostrar aqui. Ó. Aqui é um cromossomo. Eu posso falar que isso aqui é um cromossomo do seu pai e aqui é um cromossomo da sua mãe. Tá? Um do pai e um da mãe. Deixa eu apagar esse negócio. Um cromossomo do pai e um da mãe. Então, o que acontece? O crossing over, né? O crossing over, ele é um fenômeno onde troca aleatório, tudo isso é aleatório. Você tem 23 pares de cromossomos assim. Então, o espermatozoide doou 23 cromossomos desse, todos diferentes entre si, e o óvulo doou 23 cromossomos desse aqui, totalmente diferentes. Então, espermatozoide com 23 e óvulo com mais 23, a gente tem o quê? 46 cromossomos, ou 23 pares de cromossomos. Então, o que acontece? Muitos desses cromossomos vão sofrer o que a gente chama de crossing over. Essa mistura aqui, ó, tá? Essa mistura aqui. Então, essa troca de segmentos. Então, aqui você tinha, por exemplo, alelo Azão, Bzão, Czão, e aqui Azinho, Bzinho, Czinho. Eles trocaram. Ó. Se a gente olhar aqui, por exemplo, houve a troca de segmentos dos cromossomos. Então, ó, ele trocou essa perninha dele. Tá? Isso aqui é o que promove variabilidade genética. Então, esses são recombinantes e esses daqui são não recombinantes. Ok? Então, por isso que a gente não é idêntico. Por isso que seu irmão, se você tiver irmão, primo, seja lá o que for, não é idêntico. Exceto irmãos gêmeos univitelinos, né? Eles não são idênticos porque não existe porque existe a variabilidade genética. Então, você pegar uma plantação com... Você pegar um cardume de peixe, que tem lá 300 peixes no cardume, você vai ver que todos eles, geneticamente, por mais que às vezes a aparência seja muito semelhante,
muitos deles vão ter o DNA totalmente diferente, porém com o mesmo número de cromossomos e assim por diante. Ó, uma curiosidade aqui, biológica. O Japão, ele tem japoneses, né? E a maioria tem a mesma característica, olhinho puxado, cabelo preto, etc. Sabe por quê? Porque era uma ilha. Então, eles se reproduziam apenas entre si. Por isso que eles têm essa semelhança. O que vai acontecer daqui 1.000, 2.000, 3.000 anos, com a evolução dos meios de transporte? Possivelmente, essa característica tende a ficar mais diferenciada, uma mudança, né? Uma mistura. Tem livros de genética que falam que a característica de ser ruivo daqui 100 anos vai desaparecer na humanidade, porque o ruivo, quando ele casa e tem filho com uma pessoa não ruiva, a chance da característica de ser ruivo vai desaparecendo, entendeu? A não ser que um ruivo case contra o ruivo aí, pra você, né, entender. Bom, você entendeu o que é crossing over, então? Crossing over, resumindo, definição. Defina a palavra crossing over. Troca de segmentos entre os cromossomos homólogos. O que são cromossomos homólogos? São cromossomos pares. Você recebeu um do seu pai e um da sua mãe. Ó, eu poderia falar que aqui, olha que curioso aqui, ó. Eu poderia falar que aqui, ó, é uma característica para olho castanho, tá vendo? Ó? O azão é para olho castanho. E azinho é para olho azul. Né? Então, essa pessoa que ele recebeu esse cromossomo do pai, tendo olho castanho, esse cromossomo da mãe, que tem olho azul. Então, esse filho tem 50% de chance de ter olho castanho ou olho azul. Beleza? Tá. Então, a grande... pode falar. Mas ele não seria azão, azinho todas as vezes? Tipo, ele teria chance de ter filhos com olho azul, não? Sim, o filho pode ser a chance. 50% dos espermatozoides desse homem ou 50% dos óvulos da mulher, no caso, tinham o azão e o azinho, entendeu? Se eles forem heterozigoto. Agora, esse filho aqui, se ele receber um azão do pai e um azinho da mãe, ele já automaticamente, como o azão é dominante, ele vai ter olho castanho, entendeu? Mas eu estou falando assim, existia a possibilidade em 50% dele ter essa característica ou essa característica. É isso que eu estava dizendo, tá? Mas isso aí é uma questão de genética, então não precisa se preocupar com isso agora. Mas entendeu por que existe variabilidade genética? Por que existe variabilidade genética? Porque existe o crossing over. Tá. Vamos lá. Sobre a divisão, sobre essa divisão e tipos de reprodução. Então, a reprodução assexuada. A reprodução assexuada, gente, quando fala em reprodução, não necessariamente a gente está falando em questão de sexo, tá? A gente tem que entender que reprodução sexuado ou assexuado não envolve só a palavra sexo ou sexualidade, não tem nada a ver aqui na biologia. Porque muitos indivíduos podem ter descendentes sem ter contato com nenhum outro indivíduo, tá? Então, na reprodução assexuada, os organismos são formados exclusivamente por divisões celulares chamadas mitoses, tá? Então, ó, broto, pólipo é na água viva, bipartição, divisão binária na bactéria. Então, você pegar aqui, ó, os tipos de reprodução assexuada. Bipartição. Uma bactéria está se dividindo em duas. Tá? Gemulação. Uma bactéria forma gemas, assim, uns segmentos, uns pedacinhos dela vão... Ou, na verdade, um ser vivo ele tem segmentos, pedaços que vão formar novos seres vivos. Isso aqui, no caso, é uma hidra, um quinidário. Divisão múltipla. Se você ver aqui na figura, isso aqui são os tripanossoma, né? São seres unicelulares. Multiplicação vegetativa. A multiplicação vegetativa a gente vê na raiz dos vegetais. Então, esses vegetais vão se multiplicando, né? Se você pegar, por exemplo, um pedaço de caule ou de raiz e cortar esse pedacinho e plantar, vai nascer um novo indivíduo. Então, isso é reprodução assexuada. Tá vendo? Você fez um clone.
É engraçado que na reprodução sexuada é tudo clone, né? Então, a clonagem já existe na natureza há milhares de anos, tá? Desde a origem da vida ali. Partenogênese é a capacidade que o indivíduo tem de gerar de gerar descendentes sem o macho, só a fêmea. Então vamos entender o que é partenogênese. A abelha rainha sai em voo, né? E se não tiver nenhum macho na natureza, ali no ambiente onde ela estava, ela volta para comer e começa a botar ovos, onde todos os óvulos delas vão se transformar no zangão, que é o macho. Entendeu? Tem espécies de lagarto assim. Teve um caso no zoológico de São Paulo, onde uma sucuri, ela teve um filhote. A sucuri estava tipo há 12 anos dentro do zoológico sozinha. E ela de repente teve filhote. Isso chama partenogênese. Então, assim, é possível ter filho sem pai? Na biologia é, tá? Então, as abelhas são assim, alguns lagartos são assim, alguns répteis são assim. Então, você pode ter filhote sem fêmea. Aliás, sem macho. Tá? A fêmea pode ter filho sem o macho. Esporulação. Isso aqui é a folha da samambaia, né? Você vê os esporos. E fragmentação é que muitos indivíduos, se você cortar um pedaço dele, por exemplo, a estrela do mar, os esponjas, a planária, muitos animais, se você cortar um segmento dele, o que vai acontecer? Eles podem, cada pedacinho que foi fragmentado forma um novo indivíduo. Já pensou se a espécie humana fosse assim? Se você cortasse, sei lá, você está cortando sua unha ali, né? Aí um pedaço, ou seu cabelo, né? Ou você cortou o dedo, sei lá, cada pedaço que você liberou do seu corpo forma um novo indivíduo. Como é que estaria a humanidade hoje? Né? Assustadora, né? Bom, Depois vamos da lá. quarentena ainda. Né? A população ia surgir pelo menos o dobro de população. Mas você deve falar em baby boom? Uhum. Baby boom é o quê? É que depois de grandes eventos catastróficos, assim, ou guerra, né, terrorismo, sei lá, a humanidade passa por baby boom, né? Não teve aquele 11 de setembro onde o avião bateu nas torres lá e derrubou os prédios nos Estados Unidos? Então, 9 meses depois, nasceu não sei quantas mil crianças lá. Isso chama baby boom. Então, muitas pessoas, depois de grandes eventos, assim, têm filhos. Então, tá morrendo muita gente, mas talvez depois da pandemia possa nascer o dobro, sei lá. Bom, vamos lá. Reprodução sexuada. A reprodução sexuada, ela ocorre... é o que eu estou falando. Sexuada não tem nada a ver obrigatoriamente com sexo. Tá? Fala assim, reprodução sexuada é só sexo? Não. A reprodução sexuada, para você ter uma ideia, o escorpião. O escorpião macho, ele vai a um local, libera os gametas, né, deixa uma cápsula cheia de espermatozoide e vai embora. Ele pega ali uma cápsula cheia de espermatozoide, tá? Esse aqui é um fio dental. Tá? Então, uma cápsula cheia de espermatozoides, deixa um local ali e vai embora. Aí a fêmea vem e coleta aquilo. Isso foi reprodução sexuada, tá vendo? Eles nem se viram, nem se encontraram, tá? Então, reprodução sexuada. Ocorre a união de gametas entre o gameta masculino e feminino e a mistura de material genético. Então, a nossa característica, a minha, a sua, de qualquer pessoa do mundo, ela tem o quê? 53% de características do pai, 53% de características da mãe. Então, se a gente pegar aqui, fecundação, olha a figura. O homem tem 46 cromossomos, mas o espermatozoide tem 23. Aí ele vai encontrar, a mulher tem 46 cromossomos, por meiose formou o óvulo com 23 cromossomos. O que vai acontecer? Eles vão se encontrar e formar, por fecundação, o que a gente chama de zigoto. Aí zigoto vai sofrer mitose, mitose, mitose e formar um novo indivíduo com 46 cromossomos, ou seja, 23 cromossomos da mãe e 23 cromossomos do pai. Tá? Então, não adianta reclamar do pai ou da mãe, porque você tem a característica dos seus pais e das suas mães, não só física, como comportamental, emocional, psicológico e tudo. Tá? Metade desses cromossomos tem. Tanto as características positivas ou até as não positivas. Beleza?
Então, assim, não adianta reclamar dos pais. A gente é igual a eles, ou pelo menos 50%. Conceitos básicos de embriologia. O que é um embrião? Embrião? O que é embrião, gente? É o zigoto um tempo depois de ser fecundado, tipo, Isso, mais muito bem. desenvolvido. O zigoto depois de desenvolvido. Então vamos lá. Aqui, ó, conceitos básicos de embriologia. Então, sobre os conceitos básicos de embriologia, o espermatozoide fecundou o ovócito, né, o óvulo, tá? E formou o zigoto. E aí esse zigoto se multiplica formando novas células. Então, após a fecundação, os gametas haploides, porque tem metade número de cromossomos, se unem formando uma célula diploide ou zigoto, que irá a partir de agora se dividir por mitose, orando tecidos, órgãos e assim por diante. Você pegar um ovo de galinha, você pega um ovo de galinha. Quando o ovo de galinha é o óvulo, sabia? Ele é o ovócito, ele é o óvulo. Quando você come ovo, você come o óvulo da galinha. Então, quando ele é fecundado, ele é galado, esse ovo se multiplica e se transforma na ave, né? Uma galinha, um tucano, uma arara, não importa, seja lá o que for. Tá? Vamos lá. Bom, então, na espécie humana. O que é na espécie humana? A gestação humana ela dura 40 semanas. 40 semanas porque começa a contar a partir do dia em que houve, que a mulher parou de menstruar. Tá? Então, na espécie humana, a formação do embrião se dá até a 8ª semana. A partir da 9ª semana, o organismo recebe o nome de feto. São 40 semanas. Na 9ª semana, ele recebe o nome de feto. Então, para estudos de biologia, todo animal, na verdade, todo cordado. O que é um cordado? É um animal que tem notocorda. Vamos entender uma coisa. Nós somos cordados. Por que o ser humano é cordado? Não é acordado, tá? De não estar dormindo. É cordado, que é um nome de grupo animal. Tem coluna vertebral? Não necessariamente, né? Mas ele tem notocorda, ele tem cordão nervoso dorsal, tem fendas faringianas e tem cauda pós-anal. Mas você fala assim, eu não tenho cauda, né? Não, mas em alguma etapa da vida isso aqui. Tá? Então, quando a gente era embrião, lá o feto, o embriãozinho lá dentro do ventre materno, a gente tinha notocorda, cordão nervoso dorsal, fendas faringianas e cauda pós-anal. Esse animal aqui, essa figura aqui, ó, ela representa um organismo chamado anfioxo. Tá? Anfioxo. O que é o anfioxo? O anfioxo é um organismo marinho, é um peixinho. Na verdade, assim, ele é parecido com um peixinho, ele tem 7 centímetros. Tá? Aqui praticamente ele está quase que no tamanho real aqui. Um pouquinho menos, né? Na tela aí. Então, gente, o anfioxo, eu vou mostrar por que ele está aqui, por que coloquei a figura dele. Porque ele apresenta, notocorda, ele apresenta, tá vendo a notocorda aqui? Ó? Ele apresenta tubo nervoso dorsal, ou cordão nervoso dorsal. Ele apresenta fendas faringianas, tá? E ele apresenta cauda após-anal. Então, o ser humano, vamos lá, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, todos esses organismos são cordados porque em alguma etapa da vida eles tiveram notocorda. A nossa notocorda é a coluna vertebral, o cordão nervoso dorsal é o sistema nervoso, as fendas faringianas são os olhos, boca, todos os orifícios da região do corpo, e a cauda pós-anal a gente não tem, mas a gente tem aquele, o cóccix, né, que é o final da coluna aqui. Mas tem mamífero que tem, né? Tem alguns primatas que tem cauda, tá? O seu cachorrinho, dependendo da raça, ele nasceu com cauda, você foi lá e cortou, né? Ou você acha que o pincher nasce sem rabo? Você nunca se perguntou nisso, né? Sobre isso, né? Os cães, eles nascem com cauda. Alguém vai lá e corta, não.
tá? Beleza? Como eles faziam com o Rottweiler, né? Eles cortavam a orelha. Vamos lá. O da minha avó nem anda direito por causa disso. Nenhum dá o quê? Cortaram o rabo dele muito cedo. E aí ele tem problema andando. Que raça que é? É Pinscher. Pinscher. Para mim é a melhor raça que tem. Vamos lá. Etapa do desenvolvimento embrionário. Então a primeira etapa é chamada segmentação. Segmentação ou clivagem. Então é assim, na segmentação, um ovo, né, o zigoto que está ali, ele vai se dividindo em duas células, que vai se dividindo em 4 células, que vai se dividindo em 8 células e assim por diante, tá? Até chegar ao nosso corpo, que é essa quantidade imensa de células aí. Então, esse número de células, ele varia de espécie para espécie. É o que eu falei, né? Você pegar quantas células tem um elefante e quantas células tem uma formiga. Ah, uma coisa. O tamanho das células, ele vai crescendo junto com o organismo. Você pegar um bebezinho e um homem adulto. As células têm tamanhos diferentes? Sim ou não? Não. 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 Se você pegar assim, ó, o espermatozoide de um elefante e o espermatozoide de uma formiga, praticamente eles têm o mesmo tamanho, tá? Se pegar as células, os neurônios de muitos animais têm o mesmo tamanho. De uma baleia azul e de uma água-viva, sei lá, de uma barata. Mesma coisa, eles vão apresentar esses tamanhos aí semelhantes, tá? Então, não tem nada a ver, assim, eu vou crescendo, as minhas células vão crescendo também, né? A minha célula é maior que a do meu filho, né? Que tem 3 aninhos. Não, não é isso não. Tá? As células têm o mesmo tamanho, o que muda é a quantidade. Beleza? Aí tem a fase de gastrulação. A fase de gastrulação é quando surgem os primeiros folhetos embrionários. Esses folhetos embrionários a gente conhece como ectoderme, mesoderme e endoderme. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, ó, uma figura dessa, eu vou te mostrar aqui. Espera aí. Documentos. Embriologia. Você está conseguindo ver minha tela aqui ou não? Não. Você colocou só pra compartilhar os slides. Tá, beleza. Deixa eu ver se eu consigo mostrar essa tela aqui. Tranquilo aí que eu já mostro. Tá, esse agora você está conseguindo ver. Um em azul aqui, Não. né? Não tá vendo? Um slide azul? Não. Só o biologia. Tenta parar de compartilhar e compartilhar de novo. Tá, pera aí. Agora foi. Apareceu? Tá, Sim. então aqui, ó, o momento da fecundação, o espermatozoide contando o óvulo, ele penetrando no óvulo, tá? Aqui, ó, isso aqui é a tuba uterina, o ovário. Então a fecundação ocorre dentro da tuba uterina, tá? Isso aqui chama clivagem ou segmentação que eu estava falando. Então a célula vai se dividindo, né, até formar o indivíduo. Ó, então o espermatozoide fecundou o óvulo, tá vendo? Esse é o zigoto. Aí ele começa a dividir em 2. Aqui, ó, 2, 4, 8, 16, 32, 64 e assim por diante. Né, até formar uma estrutura chamada mórula, depois gástrula, e aí ó, ele vai crescendo para formar vários indivíduos, aí forma o tubo neural. Isso aqui, esse tubo neural que vai ser formado, essa estrutura aqui, ó, por incrível que pareça, ó a notocorda aqui, ó. Isso aqui é como se você tivesse pegado o animal e cortado ele ao meio, tá? Então você pega esse animal aqui e até chegar à fase neurula, que tem 1 milímetro. Isso aqui já é vamos dizer assim, é o ser humano com 1 milímetro, tá? Vai se tornar o ser humano.
Beleza? Então, aqui é a formação do indivíduo, tal. Aqui são as etapas onde a célula vai se multiplicando. Tá vendo ali, ó? Isso aqui é o ser humano também, ó. Tá? No início da formação embrionária. Por isso que eu falei, a gente tinha cauda, tá? Ó, o cordão umbilical e assim por diante. Aqui, ó. Todas as etapas. Isso aqui é a formação do sistema nervoso. Uma coisa que é interessante aqui é que, ó, com 28 dias, tem de 4 a 5 milímetros. Então, a mulher com 1 mês de gravidez, ela tem um filho dela que tem, tipo, 6 milímetros. Tá vendo? E é a formação do indivíduo. Ele vai crescendo, vai se desenvolvendo, tá? Todo o sistema nervoso, até chegar na estrutura. Isso aqui não se preocupa, porque isso aqui é mais para o ensino médio ali e tal. Os gêmeos e tal, e assim por diante. Bom, deixa eu voltar lá para aquele slide. Então aqui, ó, a fase de gastrulação e organogênese. Essa etapa de organogênese, voltou a ver o slide, né, o branco aqui, né? Tá. Então aqui, ó, vai formar o sistema nervoso, a notocorda, a coluna vertebral e assim por diante, tá? Então as etapas, deixa eu ver, isso aqui ele está na página da apostila, para você ter uma ideia, lá na página... Ali, ó, na página 362, 361. Tá? Então, essas são as etapas do desenvolvimento embrionário. Segmentação, que são as divisões. Gente, segmentação é, na verdade, o que a gente chama de clivagem, tá? Segmentação ou clivagem. Ou divisão. Aí tem gastrulação, organogênese e assim por diante. Vamos falar de gêmeos. Existem 2 tipos de gêmeos na humanidade. Os gêmeos univitelinos ou monozigóticos e os gêmeos bivitelinos ou dizigóticos. Você conhece alguém que é gêmeo? Sim ou não? Sim. Tá. Esse Sim. negócio de que gêmeo vai ter filho gêmeo, isso aí é lenda, tá? Beleza? Vamos lá. Então, esse espermatozoide fecundou o óvulo. Esse espermatozoide fecunda um óvulo, um ovócito. Esse zigoto, né, ele se divide em 2 e a partir daí formando gêmeos totalmente idênticos. Para você ter uma ideia em relação a isso, a única diferença entre gêmeos idênticos, sabe qual é? A única diferença é a impressão digital e a íris do olho, para você ter uma ideia. Sabia? Vou te explicar por quê. Porque todos eles surgiram do zigoto, de um zigoto só. Então, quando você pegar gêmeos univitelinos, a única diferença entre eles vai ser o quê? Só a impressão digital, porque quando o bebê vai crescendo, o contato dele com a parede do útero, onde ele vai segurando, ele vai mudando a digital dele. Ok? E a íris do olho. Só. Eles têm o mesmo DNA, o mesmo material genético. Se um deles cometer um crime, alguma coisa assim, o que acontece? Fazer teste de paternidade ou teste de análise criminal de material genético, não dá para saber quem foi o culpado, entendeu? Só pela digital. Agora, os gêmeos bivitelinos ou dizigóticos ou fraternos, eles são o quê? Eles são gêmeos que cada um veio de um espermatozoide, tá? Cada um vem de um espermatozoide aqui, ó. Então, ó, um espermatozoide fecunda um óvulo, outro espermatozoide fecunda outro óvulo. E aí os gêmeos são diferentes. Nem tanto que pode ter gêmeos que são meninos ou meninas. Tem gêmeo assim que... tem um casal de gêmeos, entendeu? Nasceu um menino e uma menina. Isso aqui ele chama bivitelino, dizigótico ou fraterno. Tá? Então, só lembrando, gêmeo univitelino, um espermatozoide fecunda o óvulo, e gêmeo bivitelino,
cada um veio de espermatozoide de um óvulo. Não existe 2 espermatozoides fecundarem um óvulo, tá? Isso não existe. Porque você precisa de 23 cromossomos do espermatozoide e 23 cromossomos do óvulo. Entendeu? Esses gêmeos aqui, ó, é como se fosse irmão. Você tem irmão? Se você tem irmão, é como se fosse gêmeo bivitelino. A diferença é que eles nasceram juntos, foram criados no mesmo período. Tá? Mas a carga genética é diferente. Beleza? Alguma pergunta sobre a aula, moçada? Hã? Não. Tudo certo? Deixa eu dar o Sim. stop aqui.